super consultores, gestores, empreendedores. Eu sou Geraldo Pereira, especialista em formar especialista, e hoje nós estamos aqui no mais um episódio do podcast GP Especialista Ótico, Além das Lentes. Por que Além das Lentes? Porque nós vamos trazer pessoas especiais aqui para falar de assuntos além de lente. Nós não vamos falar somente de lentes aqui no podcast. E hoje o tema desse podcast é qual a importância de capacitação para as óticas. E hoje eu trouxe um amigo, um profissional, um empreendedor, um empresário de alto nível. Porque no podcast a gente quer trazer conhecimento para você. Esse pessoa que está aqui hoje, esse empreendedor é o Super Roger. Roger, eu queria que você apresentasse, falasse qual o seu nome, que eu já falei, mas onde é a sua ótica? Olá, obrigado aí pelo convite de estar aqui hoje para compartilhar aí um pouquinho de conhecimento. Muito obrigado, é uma honra, tá, Geraldo? Então venho aqui hoje compartilhar um pouquinho aí de conversa com o Geraldo, trocar um pouquinho de ideias, experiências, para que a gente podemos aí melhorar mais o nosso mercado também, né? Que o nosso mercado é um mercado muito bom e ótimo. Então eu acredito muito no nosso mercado. Muito bom. E por que eu escolhi esse tema, né? Qual a importância de capacitar as óticas? Porque eu vejo muitos empreendedores, muitos líderes de gestão desanimados, desmotivados de se capacitar, de buscar um conhecimento, de buscar um treinamento para ele mesmo, para os seus líderes, para quem faz a gestão da sua ótica e até para os seus consultores, né? O Roger já tem uma ótica de grande relevância na cidade que ele está, né? Já quase todo ano ele está ganhando prêmios de qualidade, de atendimento. Eu escolhi ele para falar sobre como ele começou essa ótica, como foi no início, né? Você que está querendo começar uma ótica, ou você que já está no ramo ótico e às vezes não está satisfeito com o seu nível de atendimento, porque o jeito que você atender, a forma que você vai atender, vai determinar qual que é o resultado. Super Roger, conta pra gente como foi no início, você teve essa ideia de montar a sua ótica, você já era do ramo quando você montou a ótica ou não? Ô Geraldo, eu já era do ramo, né? Então eu iniciei na ótica em meados aí, mais ou menos aí de 93 para 94, né? Então já tem um tempinho já, então já conheci bastante pessoas nessa época aí, principalmente Iguatemi, né? O pessoal que passaram em Iguatemi, eu nunca passei pela Iguatemi, mas conheci muitas pessoas dessa escola, que na verdade o pessoal falaram que foram uma escola, né? Então até hoje tem muita amizade com eles também. E daí eu comecei a trabalhar numa ótica do meu tio, que ele tinha uma ótica aqui mesmo no centro de Marília, né? Então eu fui convidado para trabalhar como office boy. E naquela época office boy era muito comum, né? Porque fazíamos tipo assim, pagamento em banco, fazíamos cobrança, né? Ia em correio, etc. Essas coisas tudo. Ficava numa bicicletinha, ia pra rua. Então aí acontecia. Aí era o nome office boy que dava naquela época, né? Então com isso a ótica, ela tinha, além de ter a loja, ela tinha a montagem, tinha a parte de surfaçagem, Geraldo. Então quer dizer, para mim já era uma novidade, claro, muito completa aquilo, né? Que eu nunca imaginei como é que poderia fazer uma lente, né? Então com isso aí eu fui, nas minhas horas que eu não fazia a parte de cobrança, ia no banco, eu ia lá, na verdade, assim, vou falar no modo assim, curiar, né? Que é um modo de realmente saber como é que faz a lente, perguntava lá meus colegas e tudo, e meus colegas lá pegavam aqueles blocos, pegava lá aquela parte que tinha uma bacia grande, né? E assim, existia vários tipos de esmeril para você passar e gastar, e passava na lente e gastava. Eu achava que era muito interessante. Então, com aquilo lá, eu fui realmente... fui mostrando assim mais interesse, querendo conhecer mais sobre aquilo ali, né? Falei assim, isso aí pode ser que, né, seja alguém, né, nesse ramo aí, né? Espírito empreendedor já. Com certeza, Então, ali eu aprendi realmente ali um pouquinho lá do início da ótica e ali onde eu me identifiquei mais foi a parte da montagem. Por que eu identifiquei mais a parte da montagem? Porque na parte da surfaçagem, né, é um processo assim muito
é um processo que realmente, assim, existia um pouco de, falar de poeira, pó da lente, ficava tudo sujo de melil, ficava tudo preto, essas coisas todas, né? Então, assim, eu não gostava muito não, na verdade, viu? Aí a parte da montagem foi onde eu identifiquei, porque era o acabamento do óculos, finalizava o óculos, fazia os ajustes. Depois tinha a parte da coloração, que é a parte também que eu gostava muito, eu fazia lá umas colorações diferentes, né? Combinações de cores, marrom com verde, amarelo com vermelho para dar um tom, porque tinha muito isso aí naquela época, né? Hoje já temos muito mais os padrões, né? Fazer de uma cor só. Mas naquela época a gente fazia umas coisas diferentes assim que dava certo. Então aí foi aonde surgiu aí essa oportunidade de pegar o gostinho do segmento do ramo óptico que eu tô até hoje. Aí um tempinho, né? E quando você começou a sua ótica? Sua ótica tem quantos anos? A minha ótica, Geraldo, esse ano vai fazer 14 anos. E montei ela, né, em 2011, né? A minha ótica ela tem vamos lá, tem uma trajetória. Então, antes de eu montar minha ótica, eu trabalhava aqui em Marília mesmo, né? Na ótica do meu tio, como eu disse, trabalhei lá um período lá, por volta de uns 4 anos mais ou menos. Então, dentro desses 4 anos eu aprendi lá vender na loja e aprendi a fazer parte de montagem, né? Então, com isso, eu tive uma oportunidade na época que teve uma outra pessoa que foi montar uma ótica dela na Galeria Atenas e ela me convidou para eu poder trabalhar para ela, porque ela estava precisando de montador, né? E eu naquela época tinha recentemente entrado na parte da montagem, tipo assim, né? Assumindo a responsabilidade para mim, né? Era exemplo, um semi-montador já. Exatamente. Então eu falei assim, pô, não tô ainda craque para isso, mas ela falou, não, mas vamos lá comigo, você sabe trabalhar e tal, vamos lá comigo. Falei, então tá bom, vamos arriscar, né? Foi um desafio para mim naquela época lá. Então eu peguei e fui lá trabalhar com ela lá e por fim realmente fiz muita amizade ali, né? E ali na verdade eu cresci em relação, e eu falo de muita responsabilidade. Por quê? Ali era só eu, mais ninguém, para falar a verdade. Eu não tinha outras pessoas poder realmente contar, né? Tipo compartilhar assim, alguma coisa, né? Em questão de ajuda, né? Uma dificuldade que eu tinha ali, era eu que tinha que resolver, né? Então, para mim foi assim uma escola também, mas graças a Deus ali eu aprendi muito, né? E com isso sempre tive um sonho, né? Esse sonho e desejo, né? Do ramo óptico mesmo. Era trabalhar numa ótica bem conceituada aqui na nossa cidade, né? Que nós temos até hoje aí. Então aí, pronto, um dia fui convidado para trabalhar lá. Fui convidado, nem eu fui procurar o trabalho. Eles que me foram me procurar para eu poder trabalhar lá para eles lá. Até porque eles iam inaugurar uma nova loja, ia inaugurar um shopping, né? Uhum. Então aí eles me convidaram, eu aceitei o convite, porque era onde eu queria entrar, né? E por lá eu fiquei também 5 anos trabalhando com eles. E depois aí eu tive esse outro desafio. Qual que era o desafio? Na altura lá de 2004, mais ou menos, 2003, tinha uma febre. Acho que você deve recordar sobre isso aí também, Geraldo. Era uma febre de muita gente trabalhando fora do Brasil. Japão, Portugal, Estados Unidos. Era uma febre. Saía até no jornal, porque eu me lembro que saía jornal impresso e uma página estampada, né? Tipo assim, emprego no Japão, emprego no Portugal, né? Estados Unidos. Isso era uma febre. Porque eu me lembro que as pessoas até iam nos Estados Unidos pelo México, então eles entravam irregular. Eu tive até essa opção também de entrar pelo México irregular, mas aí eu parei e pensei, né? Eu falei assim, eu acho que não vai dar certo isso pra mim não, né? Aí foi aonde eu optei para Portugal, né? Porque Portugal não precisava atravessar dessa forma, né? Então aí Portugal, por ele ter naquela altura, tipo como se fosse uma parceria, né? Uhum. Brasil e Portugal, então a gente poderia entrar só com visto de turista. Então foi onde eu decidi ir para Portugal. E eu indo para Portugal também, eu decidi também arrumar um serviço em ótica. Porque eu falei, né, é uma coisa que eu sabia fazer, né, Geraldo? Então eu não poderia partir para o outro lado, mas se tivesse uma outra oportunidade de outras profissões eu fazer em Portugal, eu tinha que fazer, porque senão eu ia passar fome, né? Tava num país que não era meu, não tinha família, não tinha pai, não tinha mãe, um exemplo lá, né? Então era só eu. E
a ótica em Portugal. Qual que é a diferença da ótica de Portugal para o Brasil? Uma característica que você acha marcante, diferença daqui para lá? Ô Geraldo, a diferença é o seguinte, o que realmente marcou para mim é que lá, por exemplo, para começar lá não existe tanta concorrência igual nós temos aqui, né? E por um outro lado, eles trabalham lá numa maneira que tem optometrista e oftalmologista dentro da loja, dentro da ótica mesmo. Então, o cliente ele vem na ótica para fazer um óculos, ao mesmo tempo ele é consultado e depois ele faz os óculos lá na própria loja mesmo. Então isso facilitava muito lá pra gente, lá em Portugal, né, na ótica. E eu falo porque ele já saía já orientado lá da sala do optometrista ou do oftalmologista, orientado já o tipo de lente que ele ia utilizar, como que era o processo, né? Então a gente só chegava no balcão e a gente só orientava a parte técnica de estética de armação, né? Readaptava a melhor lente para ele também, né? Devido à dioptria que ele ia usar. Então isso aí realmente facilitava bastante em Portugal. E sem contar também que lá, por exemplo, todos os fabricantes lá, eles têm uma maneira de trabalhar que eu achei muito interessante lá. É tabela sugerida já para o balcão. Isso aí ajuda bastante, porque não fica naquela guerra de preço, né? Senão um laboratório, né, fica colocando um preço, o outro coloca um outro, e aquela guerra no balcão. E isso aí realmente não é legal. Então, pelo menos isso aí lá é muito bom. E falando dessa questão do nosso tema, né? Por que a importância da gente capacitar, fazer essa capacitação na nossa ótica, né? Quando você montou a sua ótica aqui no Brasil, quando você veio de Portugal, o que te despertou em buscar capacitação, ou por que você achou essa questão da importância? Porque tem muitas, falando agora para os nossos gestores, consultores e até o empresário que vai montar uma ótica ou que já está com uma ótica, o que você acha que de mais importante na hora que você montou a sua ótica, que a capacitação vai mudar o seu negócio? O que eu acho mais importante é o conhecimento, né? Sem conhecimento, a gente não consegue ir muito longe, né, além daquilo, porque o conhecimento é o que vai trazer a essência do seu negócio. Primeiramente, né, eu sempre estudei. Até na época que eu fiz em Portugal trabalhando, eu cheguei a fazer o curso na própria Essilor, que fica em Rio do Mouro. Então eu fui também especializar por lá, porque as lentes são o mesmo produto que nós utilizamos aqui no Brasil, mas porém tem outros nomes. Então eu precisava ter o conhecimento daqueles nomes para eu poder realmente fazer um bom atendimento lá no balcão. Até porque, por estar num país diferente, lá tem muito estrangeiros também, né? Uhum. Então uma das línguas que eu não sabia falar era inglês, né? E por fim eu tinha umas colegas lá que me ajudavam, elas traduziam, né? Quando eu ia atender lá pessoas que falavam só inglês, elas me ajudavam, ela me traduzia tudo o que ele estava falando. E com o tempo eu fui aprendendo, mas a diferença de você fazer um curso para capacitar, né, o segmento onde você está é muito importante, porque isso eleva o seu nível de conhecimento do seu negócio. E sem contar que a gente consegue fazer um diferencial dentro da nossa loja, porque quando a pessoa entra lá dentro, a pessoa ela vai realmente entrar lá para poder realmente falar do problema que ela tem, e na verdade ela espera você dar uma solução para ela. É verdade. Porque o óculos, né, na geral, na verdade não é simplesmente um produto que você só quer vender e falar de saúde. O óculos ele quer realmente fazer vai fazer realmente algo muito poderoso na vida da pessoa, porque é o dia a dia dela. Então ela vai mexer com o ego da pessoa, o bem-estar dela, né? Onde é uma maneira que, principalmente mulher, né? A mulher se arruma, coloca um acessório bonito que é um óculos, ela vai ser elogiada, né? Sim. Então isso conta bastante, né? Então, na verdade, a gente, além de entregar a solução para o nosso cliente, a gente entrega também
moda, estilo, né? Diversidade para ela. E como eu disse, né? A gente mexe com o estado emocional dela. Então o óculos eu acho muito importante para isso aí. E hoje, depois de 14 anos que você está com a sua ótica lá, já criou já um nível diferenciado, né? De atendimento, de produto oferecido. Hoje ainda você continua se capacitando seus consultores, você mesmo, ou o que você faz hoje para estar mantendo esse tipo de atendimento? Ó, Geraldo, o que eu faço ainda hoje? Ainda eu estudo. Até hoje eu procurei outros caminhos, né? Vou dar um exemplo. Eu, né, há um ano para cá, eu comecei a fazer uma mentoria, né? Entrei numa mentoria, com uma mentoria que ela começou realmente a trazer aí uma mentalidade, uma visão mais exponencial do que é. Eu fui pela dor, porque é uma gestão de pessoas, né? Muita dificuldade eu tinha, ainda tenho um pouquinho ainda, estou em aprendizado, estou gatinhando, né? Mas isso é normal, que a gente não vai resolver as coisas da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas pronto, eu estou num processo. Então aí essa mentoria ela está realmente ampliando, mas realmente em relação de como lidar com as pessoas, de como ensinar as pessoas, de como, né, você ser um empresário de verdade, porque quando a gente propõe, né, na verdade, ter uma empresa, seu próprio negócio, a gente não pode virar escravo do nosso negócio, né? Muito bom. Na verdade, nós somos ali um líder, né? Nós somos um gestor e dali a gente precisa de pessoas para poder nos ajudar. Até então eu não entendia muito sobre isso, eu achava que eu que era o responsável, eu que tinha que fazer tudo, né? Abrir e fechar a loja. Mas com isso aí eu vi que eu estava sendo muito prejudicado com isso aí. Então foi aonde eu entrei numa das mentorias que eu faço hoje lá em Alphaville, né? E estou até hoje com ela. E inclusive eu acabei entrando numa outra mentoria agora no começo do ano, que é uma mentoria voltada só para ótica, para eu poder realmente ter mais conhecimento sobre ótica. Você vê, muito importante o que o Roger falou, né? Depois de 14 anos, talvez você está com a sua ótica, já está há muito tempo com a sua ótica, e às vezes você achou ou acha, né, que a capacitação, que o conhecimento, ele parou também no tempo, né? E conforme vai passando o tempo, sinais vão te dando, né? Às vezes a falta de cliente, o ticket médio abaixando, a rotatividade de pessoas, o desânimo, e você não vai percebendo. Então, mesmo com o tempo, né? Às vezes isso que você falou é muito importante, a gente fazer uma autoanálise, né? Eu faço isso sempre, né? Eu tenho um parceiro em um outro projeto que ele sempre fala, ele me chama de 01, ele fala 01, ninguém é bom em tudo, né? E você aí, gestor, líder, até você mesmo, consultor, que está assistindo esse podcast. Se há alguma área da sua vida que você não é bom, seja de lidar com pessoas, igual o Roger comentou, ou às vezes você é escravo da ótica, você está lá todo dia, toda hora, e você às vezes não sabe como, se eu sair daqui a ótica fecha, né? E trouxe até o Roger para falar sobre esse negócio de capacitação, porque uma pessoa depois com uma ótica super bem sucedida, né? Até depois o Roger falar disso, você não foi procurar mentoria por causa de parte financeira. Não, por parte financeira não. Fui mesmo procurar a mentoria por parte de gestão de pessoas. Até porque a parte financeira, né, Geraldo, eu aprendi um pouco quando eu morei fora, né, em Portugal. E então lá com o meu ex-patrão lá, realmente ele me ensinou bastante. Hoje ele tá em memória, né? Faz 2 anos, né, que Deus recolheu ele com a bondade. Então aí eu, graças a Deus, né, eu aprendi um pouco dessa educação administrativa, né, financeira. Então eu trouxe esse aprendizado aqui para o meu negócio. Hoje, né, eu estou estudando mais ainda sobre gestão financeira, que eu preciso melhorar mais, a gente precisa de ferramentas, que hoje mudou muitas coisas, né, Geraldo? Hoje a gente tem realmente uma parte de gestão que aparece todos os números que é indicadores, e esses indicadores realmente mostram todo o processo, como está a saúde financeira da tua empresa. Então, isso é importante, né? É uma coisa que realmente eu não conhecia lá atrás, e para mim está sendo novidade agora, e eu estou tendo
conhecimento, né, desse processo todo aí hoje. Então você vê como que é importante, né? Eu tenho vários amigos que são empreendedores, que estão aí, são donos de ótica, até de redes de óticas, que na maioria das vezes buscam um conhecimento, buscam um auxílio pela parte financeira, né? E o Roger compartilhou com a gente que ele buscou por aperfeiçoar ainda mais o seu negócio. Eu não sei qual etapa da sua vida você está. Talvez você não esteja satisfeito com alguma coisa, como o Roger comentou aqui. Seja gestão de pessoas, seja você não ser um empresário, né? Ser um encarcerado, né? Você está preso dentro do seu próprio negócio. Ou está pensando, né, de ter o seu próprio negócio, né? Ou está pensando em seu próprio negócio. A coisa que você precisa ter em mente é capacitação, né? Você vê que eu trouxe o Roger para contar um pouco dessa história, seja aqui no Brasil, ele contou aqui que ele se interessou para a parte de surfaçagem, aí não queria sujar muito pouca roupa, né? Foi para a parte da montagem e sempre buscando conhecimento, até mesmo sem ser intencional, né? Mesmo estando fora do Brasil, buscando conhecimento, capacitação, né? Estudando outros tipos de produtos, né? E até lá compartilhou também a questão financeira. E hoje, para ter uma ótica saudável, para ir procurar um curso sem ser a necessidade da parte financeira, que a maioria procura. Quando a água já nem está aqui no nariz, já está acima da sobrancelha. É verdade. Então, você, gestor, procure uma capacitação. Seja onde for, seja uma mentoria, seja alguém que já está num nível acima, né? Seja, não espere chegar na parte financeira. Não espere, porque quando chega na parte financeira, isso significa que o negócio já não está bem, Geraldo. Todas as outras partes já falharam, né? Com certeza, não tenha dúvida. E eu queria que você compartilhasse também essa questão para você introduzir toda essa cultura, né? De capacitação, de ensinamento, de ter uma cultura, igual você comentou, dos clientes. Não é só entregar um produto, né? É entregar uma lente, é entregar as medidas corretas, é entregar adaptando uma armação ao estilo de rosto. Como foi colocar essa cultura? Foi mais difícil colocar essa cultura em você de ter esse padrão ou mais difícil colocar essa cultura nos seus colaboradores? Geraldo, nesse caso aí, bom, eu não sei te dizer como que é a parte mais difícil, mas vamos lá. Eu vou te dizer uma coisa assim, né? Até então, quando eu abri minha loja, vamos falar, lá, esse ano ela vai fazer 14 anos, né? Então, quando eu abri minha loja, eu abri sozinho, né? Até porque eu não tinha, na verdade, uma noção realmente de como que ia ser o processo todo, né? De se ia ter demanda ou não ia ter demanda, né? Então, por exemplo, eu abri uma loja bem pequena na cidade de Garça e com isso aí eu mesmo fui trabalhando sozinho, né? Fiquei nela 5 anos a 6 anos trabalhando sozinho, sem nenhuma pessoa me ajudando. Além disso, na verdade, nesse período, quem me ajudava depois, quando ela saía do trabalho dela, né, era a minha esposa, a Dilene, que ela ia lá me socorrer para poder fazer a parte financeira, né? Às vezes eu separava lá e deixava lá, ela ia fazer as coisas do banco, né? Porque então, naquela altura ainda se fazia serviço em banco, né? A gente tinha Sim. aquela mania de ir para o banco. Então, ela fazia isso aí, porque eu não tinha como sair da loja, eu não ia fechar a loja para poder ir no banco pagar a conta e chegar um cliente lá, porta fechada, e como eu não tinha outra... Ia depositar dinheiro e perdia de ganhar Eu dinheiro. perdi o dinheiro. E como não tinha também colaborador, né, um exemplo assim, um funcionário, então não podia fazer isso, tem que deixar na loja aberta, né? Então aí, o início foi dessa forma. Então o início sendo dessa forma, eu tendo aquele conhecimento que eu já tinha, que eu já vim lá de Portugal e alguns já adquirido aqui no Brasil, eu fui me aperfeiçoando. Além de aperfeiçoar, eu fui estudando, né? Porque eu fazia alguns cursos online, né? Cheguei a fazer algum curso realmente aqui em Marília também. Então, com isso aí a gente vai se aperfeiçoando. E na medida do possível que foi aumentando mais a clientela recorrente,
aí eu percebi a necessidade de ter uma pessoa poder me ajudar, uma colaboradora, né? Foi aonde eu contratei uma colaboradora, ela veio do zero, ainda inclusive ela não tinha conhecimento de nada, nem passar um cartão numa máquina. Então eu tive que fazer um treinamento, um ensinamento para ela do zero. E com isso, ela ficou muito boa, né? Porque ela ficou comigo uns 7 anos, Geraldo. Então você sabe quem que eu tô falando, né? E com isso aí realmente eu sou muito grato, porque realmente ela vestiu a camisa da empresa, né? Então eu pude confiar nela e ela ficou comigo lá, nós trabalhamos praticamente lá bons anos sozinhos, só eu e ela. E com isso a gente aumentou muito a clientela da ótica. E hoje, né, eu já tenho mais colaboradores comigo trabalhando, e esses colaboradores que estão comigo são recentes, na verdade, uma média de 2 anos, são pessoas também que não conheciam o segmento, né? Eu, com a minha capacitação que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, eu fui passando alguns ensinamentos para eles, mas ao mesmo tempo eu percebia a necessidade de realmente eles passarem por um curso básico, né, do início da ótica. Aí foi aonde eu contratei, né, a GPI especialista em ótica, que é o curso do Geraldo, e o pessoal estão fazendo o curso com ele. E isso aí ajuda bastante, porque eu já fiz o curso com o Geraldo já. Então realmente é um ensino que começa da ótica do zero, básico da ótica, e ele dá realmente aí o processo de como funciona a ótica para você pelo menos começar na ótica e saber o que é uma lente, o que é miopia, o que é hipermetropia, o que é astigmatismo, o que é já um eixo, o que é 0,25, né, de graduação, o que é uma lente com tratamento antirreflexo. Então ele já ensina tudo isso aí. Então isso aí é muito importantíssimo e assim, é um ensino que vale muito ouro, isso aí. Porque esse segmento, ele é um segmento realmente muito valorizado, né? Muito importante que você falou, né? Nós estamos indo agora para a 14ª turma, já muitas pessoas se formaram aqui, né? Eu até fiz essa pergunta para você porque eu vejo na sua ótica, né? O Roger também é um cliente também, e eu vejo que você tem um processo, né, muito padronizado, e a preocupação que você tem em entregar as medidas, a armação, a espessura do seu cliente. Porque eu vejo alguns parceiros, né, que vêm até mim insatisfeitos com o resultado, né, pelo ticket médio, pelo markup. Eu não consigo vender um tipo de produto assim, né? E eu lembro uma vez, até essa colaboradora que você citou, né? Uma vez o Roger com a confiança que ele tem na minha pessoa, né? Ele falou, vou fazer uma viagem ali, foi para Portugal, passear. É pertinho. E aí ele falou, olha, qualquer coisa você passa lá, as meninas vão estar te ligando. E aí numa das visitas eu passei lá e ela falou assim, eu falei, como tá? Não, tô fazendo certinho, porque o Roger gosta tudo certinho. Ele gosta de ter uma preocupação muito grande com o cliente. E aí ela me falou uma frase, né? Que eu até uso às vezes nos meus cursos, né? E ela falou, hoje eu tô trabalhando aqui, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar, porque eu tô fazendo faculdade. Mas mesmo eu estando fora daqui, os meus óculos e os olhos da minha família, eu sempre vou confiar na Ótica Roger. Porque eu sei que o processo, o produto e o cuidado que ele tem é o produto que eu quero colocar na frente dos meus olhos. E eu, naquele momento, eu achei incrível, né? A cultura que o Roger criou desse processo, né? E tá buscando essa capacitação, né? Até um colaborador, mesmo saindo fora da ótica, saber que ali tem um processo onde vai entregar uma lente perfeita. Então, se você tá aí assistindo e você precisa buscar uma capacitação, você está insatisfeito com seus resultados, né? Vê essa super história do Roger, você vê que aonde ele passou, seja na ótica do tio, na outra ótica, seja em Portugal, seja aqui no Brasil, não sei se vocês repararam, mas todo momento tem capacitação, busca de conhecimento, aprender mais com a pessoa, seja na parte financeira. Talvez o que esteja faltando para você seja isso, dar esse insight, né? Agora você falou que está fazendo uma mentoria, né? Está buscando outras coisas. O que te levou a buscar esse tipo de
de capacitação, a mais ainda? A mais. Então, Geraldo, porque assim, às vezes a gente fica numa zona de conforto, né? Muito bom. E se a gente fica na zona de conforto, e hoje o mundo está muito acelerado, né? Então eu percebo que para a minha ótica, né, ela não ficar para trás, né? E para a gente não passar num processo igual a gente surgiu aí, uma pandemia que nunca imaginávamos que ia chegar num processo desse aí, né? Passar o que nós passamos, aí foi assim, assustador isso aí, para falar a verdade, né? O mundo inteiro, né? Então, quantas pessoas entrou em pranto sobre isso aí, né? E quantas pessoas também morreu, né, por causa disso aí. Então, né, eu dou graças a Deus, né, por eu estar vivo aqui, nós aqui estamos vivos, né? Eu tenho minha família também, graças a Deus não foi atingida. E, então eu percebi a necessidade por causa disso, porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar lá na frente. Então eu penso que se a gente tem a oportunidade de ganhar conhecimento, né, de ir um pouco mais longe daquilo que a gente está, e por que não estudar? Então é muito importante a gente estudar e andar com pessoas também que têm a mentalidade muito aberta, né? Muito visão para isso aí, para o negócio. Porque não adianta a gente estar no meio, sentado numa mesa, que é onde você está ali conversando, está trocando uma ideia ali, que não tem afinidade de progresso, né? Não tem afinidade também até principalmente falar de Deus, né? Família, né? Respeitar o próximo. Então isso aí é onde uma das coisas que aonde eu estou passando pela essa mentoria, elas ensinam realmente a gente até observar o ambiente onde a gente anda. Coisas que assim, sem isso aí eu não tinha esse discernimento, não tinha esse conhecimento, né? Para mim era tudo igual. Mas não, mas tem diferença, porque se eu quero voar como águia, eu tenho que andar com a águia. Eu não posso andar com um pardal, né? Então isso é o que eu aprendi. Então eu quero andar igual, eu quero voar igual águia, quero enxergar igual águia, então eu tenho que andar com quem é águia. Então isso é o que me levou realmente entrar numa mentoria, buscar conhecimento. Como eu disse aí, essa é a segunda mentoria que eu entrei, né? Então eu estou seguindo. Enquanto eu tiver a oportunidade de estudar, ganhar conhecimento, eu vou atrás de conhecimento. Ó, ficou aí. Você anotou essa daí, né? Isso aí você tem que anotar. Não sei se você é um pardalzinho que tá aí. Mas ó, o que o Roger falou é muito importante. Foi para fechar o podcast com esse resumo que o Roger fez aí. Talvez você está muito insatisfeito com o resultado que você está tendo. Talvez você está muito satisfeito com sua ótica. Talvez você está muito satisfeito com a sua liderança. Talvez você está insatisfeito com a sua equipe. E talvez você está sentado na mesa errada. Com certeza. Talvez você está sentado na mesa de murmuração, de reclamação, de estagnação. Talvez você só precisa trocar a mesa igual o Roger falou. Você precisa sentar com pessoas que estão voando alto. Eu aprendi uma coisa: não ligue com o que as pessoas vão falar na hora que você quiser capacitar. Por quê? Quem está caminhando sempre vai falar de quem está voando. Na hora que você começar a voar, quem está rastejando, caminhando, sempre vai falar com você, porque ele está olhando para cima. Então, não perca tempo. Né? Nós vamos ter vários participantes aqui no podcast. Você segue aí. Nós vamos finalizar. Eu quero agradecer muito o Roger por sair lá da cidade dele para vir aqui gravar esse podcast, trazer essa história incrível de superação, de office boy, de uma pessoa que estava lá na surfaçagem, na montagem, atravessou um outro país, mesmo lá colhendo conhecimento, trazer esse ensinamento, esse passo a passo para você. Você quer deixar alguma mensagem pessoal, Roger? Quero deixar aí, primeiramente quero agradecer aí você, Geraldo, pela oportunidade que você está me dando aí. É um desafio para mim, né, estar aqui, como muitos, né, devem saber, que eu não tenho o hábito de ficar na frente da câmera, mas assim, é aquilo que eu disse para vocês aí. A gente começa a frequentar o ambiente, começar a sentar em umas mesas certas, a gente começa a destravar várias coisas, né, que não deixa a gente alavancar, não deixa a gente avançar. Então, eu aceitei esse desafio porque realmente eu estou sentando em umas mesas diferentes e com isso está me ajudando bastante. Então, por isso que eu digo, né, se você tem essa oportunidade de crescimento, de abrir a tua mente, a tua visão, né, e crescimento, olha bem aonde você está sentando.
Porque se você não observar isso, onde você está sentando, você não tem como sair do lugar onde você está, né? Então faça igual a eu, né? Eu comecei a observar e comecei a mudar. Estou aqui com o Geraldo, né? Estou me destravando. Isso vai ser uma das mais oportunidades que eu vou ter em questão de fazer aqui um podcast, né? E quando vê, eu estou fazendo sozinho, do nada, e vocês estão vendo aí, olha, lembra aquela vez que você falou que era a primeira vez? Estou vendo já aí tô que na você tá décima. Exatamente, e assim vai, gente, tá bom? Então a mensagem que eu deixo para vocês aí é assim, olha, realmente não parem, seguem em frente, porque eu aprendi uma coisa, enquanto tiver o dia normal, tiver o sol, tiver o amanhecer, tiver passarinho voando, passarinho cantando, e tiver a noite, depois vem a madrugada, depois vem o dia, quer dizer que está tudo normal. Então Deus está conosco todos os dias. Quando mudar essa tempestade, você não vê mais luz, não vê mais a escuridão, não vê mais nada, realmente aí não há nada você fazer para você querer fazer alguma coisa para acontecer, porque já está tarde, realmente já chegou o fim. Então quando tiver luz, haja. Você vendo? Esse é o primeiro que ele está falando. Você imagina daqui o 10º. A águia já está muito mais alta. Com certeza. Roger, queria agradecer muito você. E eu tenho um presente aqui. Opa, obrigado. Muito obrigado. Gente, curtam aí. Aonde as pessoas te encontram? Qual que é o Instagram da Ótica Roger? O Instagram da Ótica Roger é _Ótica Roger, tá? Na cidade de Garça. Fica localizado lá no centro, na rua Coronel Joaquim Pisa, 251. Vai ser um privilégio receber você que está nos assistindo aqui, né? E se você puder conhecer minha loja, conhecer meu trabalho, eu estarei lá e eu vou estar assim, totalmente assim, à disposição para poder te entregar o melhor e a melhor experiência que existe dentro daquela loja. Ficou aí. Aguardo você, eu sou Geraldo Pereira, especialista ótico. Nos encontramos no próximo episódio, GP Especialista, muito além das lentes.